é a melhor oportunidade do digital da história que já existiu, que é o TikTok Shop. Eu não faria outra coisa se eu estivesse começando, porque é o único modelo de negócio criado até hoje que você não investe em tráfego e tem escala. Em outubro, teve um afiliado meu, ele fez $4 milhões. Quanto você gasta pra fazer uma oferta? Quanto você gasta pra testar uma oferta? Validar mesmo, pra você comprar dados o suficiente pra jogar uma oferta fora, testar lead, testar bateria de criativos, é 50, 100 mil reais de tráfego. Vamos supor que você acerte sua VSL, acertou sua oferta. Quantas ofertas você vai conseguir escalar? 100 milhões de reais dentro de um mês. Qual que é a margem de lucro disso daí? Qual que é o 80-20 de vocês, se é de fato algo a longo prazo? Então, essa pergunta ela tem algumas respostas. A primeira coisa... Fala pessoal, tá começando mais um podcast aqui no Spotify e no YouTube. Se você já tá ouvindo a gente pelo Spotify, não se esqueça de salvar essa playlist e ainda deixar o teu like. E olha só a novidade que o Spotify liberou. Você agora consegue comentar nos episódios e até votar na nossa enquete. Então arrasta o dedo para baixo se você tá pelo celular e já vota e principalmente comenta aqui abaixo, porque para mim é muito importante o feedback de vocês. Tá pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que é CartPandaBR no Instagram e CartPandaBR no TikTok. Sem enrolação, eu sei que vocês estão muito ansiosos. Já viu aí no título que o cara é ex-militar, já faturou mais de 100 milhões de reais com nutracêuticos no global e olha, ele é um dos maiores especialistas quando se trata de copy e, principalmente, o cara já viralizou falando de criativo e hoje gera uma das maiores operações de Nutra que eu conheço particularmente. E olha, com vocês, o ex-militar e com um faturamento multimilionário. Tô falando dele, Diogo Cobata. Cara, prazerzão ter você aqui, mano. Prazer, irmão. Prazer estar aqui. E, cara, diante de tudo isso que acabei de falar de você e principalmente da tua história, para quem ainda não te conhece e que principalmente quer conhecer um pouco de quem era o Diogo antes de todo esse faturamento e em quanto tempo que aconteceu esse faturamento, mas antes disso, o que você fazia antes, de onde você é, o que você fazia da tua vida e o que você achava que você ia fazer da tua vida? Cara, isso aí é muito doido pra mim, assim, né? Hoje, com toda essa transformação que foi recente na minha vida, eu reflito muito, eu converso muito com amigos meus de antes ou amigos atuais de como a vida mudou. Você tem momentos de inflexão, assim, que você toma decisões e segue caminhos totalmente diferentes do que você esperava, né? Então, quando eu era mais novo, tipo adolescente, assim, eu queria ser engenheiro elétrico, mas porque o meu pai era engenheiro. Eu não tinha muita afinidade com matéria, assim, de escolar, não gostava muito, não. E aí, na minha adolescência, na época do colégio, minha mãe, tipo, meio que se endividou ali pra pagar um colégio mais caro pra mim, pra eu ir pra uma faculdade boa. Né? Então eu estudei o primeiro, segundo, terceiro ano do colegial focado em faculdade. Aí quando chegou no terceiro ano do colegial, prestando os vestibulares, passei por uma faculdade pública, a Unesp, pra segunda fase, na real. E aí, como eu faço aniversário final do ano, eu fui o único cara da minha escola que no terceiro ano já tava me alistando. Caraca. Então eu já tinha 17 anos, tava me alistando. E aí eu tava indo pro alistamento, nunca tinha pensado em fazer. Cara, eu lembro até hoje, eu tava no metrô assim, indo a base lá de alistamento, eu comecei a pensar, porra, eu vou me alistar, velho. Do nada. Vou fazer. É uma experiência que eu vou fazer uma vez na vida, depois se eu quiser fazer eu não vou poder, então eu sou muito assim, né? Tipo, pô, se eu posso fazer agora, vou fazer. Depois eu largo com as consequências. E aí chegou lá, eu coloquei, quero me alistar, sim, e etc. Porque eu tinha conhecido um amigo que servia e eu achava maneiro as coisas que ele falava, né? Eu gosto muito de adrenalina, de esporte, essas coisas. Então eu achei maneiro e falei, cara, aí parece um lugar legal pra mim. Cheguei em casa, mãe, não vou fazer faculdade. Vou pro exército. Não, como assim? Vai cortar grama, vai pintar calçada. Eu falei, não, vou pro exército. É o que eu quero e tal. E aí eu me alistei. Então, no meu primeiro ano, eu fiz as provas lá pra poder passar, fiz os testes físicos. E aí eu entrei. Né? Esse primeiro ano, ali começou uma transformação, assim, pra mim, né? Foi a primeira vez que eu tava recebendo um salário. Então, antes disso, eu trabalhava em buffet infantil. Ganhava 25 reais pra ficar 7 horas lá cuidando das crianças. Merda. Era foda. E aí eu tava ganhando um salário. Me apaixonei pelo exército. Tipo, eu entrei só por entrar e eu acabei ficando apaixonado. E decidi que eu ia seguir carreira militar. Falei, não, eu vou ser militar. Minha mãe viu que eu gostava muito e falou, meu, te apoio a partir de agora. E aí eu fiquei 1 ano lá, sendo avaliado e etc. Lá onde eu estava, na escola que eu estava, eram 175 alunos que eram avaliados durante 1 ano, avaliado em quesito matéria militar, testes físicos, né, durante o ano inteiro, e principalmente comportamento. O quanto que você se destacava como liderança, o quanto que você puxava os caras, o
quanto que você estava sempre proativo e etc, né? E aí, desses 175 ao final do ano, uns 20, 25 tem a possibilidade de ser promovido a tenente. Eu fiquei em quarto colocado na minha arma de infantaria e, a partir do ano seguinte, eu fui promovido a tenente. Essa foi a minha primeira mudança de vida, digamos assim, né? Muita gente conta a história da mudança de vida no digital. Mas a minha primeira mudança de vida foi no Exército. Porque eu tinha 19 anos na época, eu já tinha responsabilidades que a maioria das pessoas nunca vão enfrentar na vida. Então eu já comandava pelotão com 34 sargentos, cabos, soldados. Eu já poderia comandar a companhia na ausência do capitão. Eu já tinha responsabilidades administrativas de gerenciar projetos públicos de milhões de reais que tinha que assinar. Então era muita responsabilidade e era muito novo. Ali eu comecei a mudar de vida, e principalmente financeiramente. Que eu ganhava R$25, depois eu ganhei um salário que me sobrava por mês R$300, e quando eu fui promovido, caiu um salário de R$8.000. Que pra mim já era... Bom, na verdade, pra maioria da população brasileira já é um salário muito alto. Eu tinha 19 anos, então eu comecei a guardar muito dinheiro. Falei, não, qualquer hora pode sumir, isso aqui é uma oportunidade. Comecei a guardar dinheiro, e eu guardava e falava assim, um dia esse dinheiro aqui eu vou usar em alguma coisa que vai dar certo. Enfim, né? Fiquei 6 anos no Exército, como tenente. Cheguei ao cargo de primeiro tenente lá dentro. Mudei de batalhão, servi em 3 batalhões, etc. Aprendi muita coisa lá dentro. Eu acho que, na verdade, 90% do meu aprendizado de vida é militar, é de disciplina, é de gestão de pessoas, porque o principal do militar é isso, da liderança é isso, né? Esse desenvolvimento da liderança. E aí eu comecei a ficar nessa questão de preciso crescer financeiramente, preciso dar um futuro melhor pra minha mãe, né? Aquela coisa, tipo, o que sempre me espantou era o fato de, tipo assim, por exemplo, tô operado. Uhum. Essa cirurgia aqui foi no particular. Meu plano de saúde estava na carência e eu paguei 50 mil pra fazer essa cirurgia. E é muito curioso falar isso, porque na época, o gatilho que me fez abrir mão de toda a minha vida anterior pra focar no digital é porque eu pensei assim: hoje, se minha mãe precisar de uma cirurgia no valor de 50 mil reais, eu não consigo pagar. De saúde, sabe? Minha mãe tem diabetes, etc. Eu lembro que esse foi o gatilho. Quando me perguntam assim, como que você fez pra virar a chave? Foi isso. Eu entendi que, mesmo ganhando 8 mil por mês, se surgisse uma cirurgia de 50 mil reais, eu não ia conseguir pagar pra minha mãe assim, sabe? Então eu comecei a procurar coisa pra ganhar mais dinheiro. Então, desde da minha época de tenente, eu comecei a procurar coisas e eu puxava os tenentes. Falava, rapaziada, que era tudo molecada ganhando bem, né? Falava, rapaziada, vamos investir nisso aqui. Vamos tentar isso aqui. Já tomei golpe, criptomoeda, perdi 90 mil reais. Já investi na bolsa de valores, aí veio a pandemia, perdi uns 30 mil reais. Fui perdendo muito dinheiro nessa jornada, né? Até que eu encontrei o digital ali e consegui pivotar, focar minha vida nisso, né? Foi em julho de 2023, eu pedi demissão, abri mão lá do salário. Na época eu não ganhava nem R$1 com digital ainda. Então não tinha salário nenhum, não trabalhava pra ninguém, não tinha operação rodando. Mas o coração falava mais alto, sabe? Falava assim, pô, cara... hoje eu tenho uma frase que eu entendo muito, que é: primeiro você dá o passo e depois Deus coloca o chão. E ali foi um momento que eu tenho certeza que foi isso, sabe? Tipo assim, cara, não tá fazendo sentido na sua cabeça agora, mas vai. E as coisas vão se acertar, sabe? E se acertou muito rápido. Então foi mais ou menos em julho de 2023 que eu pivotei, aí sim, do Exército pra vida do digital, assim, entendeu? Então, basicamente, anterior, assim, ao digital, essa era a minha carreira, assim. E qual que foi o teu primeiro impacto que você vê assim? O que te gerou o desejo de estar no digital? Foi alguém que te indicou? Você viu algum anúncio? Você foi pesquisar alguma parada? Qual que foi o teu primeiro impacto pra você falar, pô, por que eu não faço algo no digital? Essa decisão, ela foi muito racional. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei, nessa minha jornada dos 7 anos de exército, eu guardava muito dinheiro, eu morava num sofá dentro do batalhão. Fui laranjeira durante 3 anos, dormindo dentro do batalhão, velho. Dentro do batalhão. Guardava dinheiro, mão de vaca mesmo, assim, porque eu queria usar aquele dinheiro pra vencer um dia, sabe? E eu tentava várias coisas. Então, tentei ações, tentei trading, tentei criptomoeda. Eu tive a ideia, por exemplo, de abrir uma rede de carrinhos de pipoca na rua, ia comprar uma frota de carro de leilão, ia botar pra fazer Uber, sabe? Já tentei arrematar imóvel de leilão. Já um capitão uma vez me chamou pra fazer parte de um projeto de energia solar. Enfim, abri stand de tiro, eu gosto muito de atirar. Caraca. Então eu tive várias ideias. E todas essas ideias, absolutamente todas as ideias que eu tinha, eu ligava pro meu padrinho, que na época eu ainda considero, mas na época eu considerava muito mais, né? Era a referência que eu tinha de empresário de sucesso. Então eu ligava pra ele e falava, pô, padrinho, o que tu acha dessa ideia? Pô, maneiro. Pô, o que tu acha disso? Maneiro.
Até que um dia, no da energia solar, ele falou assim, Di, deixa eu te falar uma parada. Todas as ideias que você me trouxe nos últimos anos têm potencial de dar certo. Mas você só vai dar certo em alguma coisa quando você decidir ser o melhor naquilo que você escolher. Não é o modelo, não é a parada, não é o negócio. O negócio é um negócio, mas você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que escolher algo que satisfaça a sua vida pessoal, seus desejos pessoais, e vai de cabeça naquilo. Aí eu entendi. O que eu fiz? Eu cheguei em casa, aí eu peguei um caderninho, peguei uma folha, dividi no meio. Aí de um lado eu escrevi o que eu quero pra minha vida. E do outro lado eu escrevi o que eu não quero pra minha vida. O que eu quero pra minha vida, eu coloquei. Eu quero trabalhar de qualquer lugar. Aquilo mais clichê, né? Eu quero ter liberdade financeira, algo que quanto mais eu trabalhe, mais eu possa ganhar, que não tenha um teto. Eu quero poder viajar o mundo. Eu quero poder passar tempo com a minha futura família que eu for construir. Então eu fui listando tudo o que eu queria pra minha vida como Diogo. Não qual o mercado que eu ia atuar. E o que eu não queria. Então, coisas que eu odeio. Eu odeio o trânsito. Tipo, é uma parada que eu odeio real. Eu sou um cara muito tranquilo. Mas trânsito me tira do sério. Entendeu? Eu odiava me deslocar. Então, no exército tinha muita coisa de tipo... Você sabe qual é que é, né? Porra, às 4 da manhã, sobe na viatura, pega a marginal naquele frio do caralho. Meu Deus do céu, velho. Eu odiava isso. Daí eu falava, porra, eu não quero isso nunca mais. Isso quando não chove, né? Quando tá chovendo e você fica lá embaixo da chuva. Nossa, cara, eu odiava isso. Então eu fui listando tudo que eu não queria nunca mais passar. Ter alguém, tipo, me dando ordem. Engoli muito sapo no exército. Não reclamo, porque acho que isso forma caráter, mas engoli muito sapo. Você tá certo, chega um cara, te dá uma escrotizada e tu... Sim, senhor. Isso quando não é você que... Não sei se já aconteceu com você, tipo, de não arruma a cama, aí você chega você lá e que tá toma. tudo revirado, mano. Não, merda. exatamente. Mas eu tenho uma frase legal sobre isso que eu vou te falar depois. Isso que o exército me ensinou muito sobre autorresponsabilidade, né? Então eu listei tudo que eu queria pra minha vida e o que eu não queria pra minha vida. Dentro das respostas disso, e eu recomendo que qualquer um faça esse trabalho quando você tá dentro do mercado digital. O que eu vou fazer? Ai, tem muita opção, é Nutra, é Info. Faz isso. Primeiro decide o que você quer pra sua vida. Coloca suas metas como pessoa. Dentro disso, você escolhe o que você quer fazer pra te atender como pessoa. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, tá, quais opções que eu tenho que vão me dar essa liberdade, que vão me dar isso e não vão me dar isso aqui? Tá, tinha trading, né? Tinha marketing digital, porque eu já tinha visto uns anúncios assim. Eu acho que a questão do leilão de imóveis entrou nessa também, que era uma coisa que eu não precisava estar presente e tal. E eu listei algumas coisas que satisfaziam essa coisa. Eu olhei pro marketing digital e falei, vou escolher esse aqui, é o que mais parece. Não foi uma coisa, tipo, emocional ou apareceu pra mim, eu fui atrás. Já conhecia o que já tinha visto uns anúncios e fui atrás. E aí eu comecei. Comprei um curso de orgânico, na época, aqueles de fazer blog. Tá ligado. Porra. Mexe com SEO. Uma merda. E aí, tipo assim, não é que o curso é uma merda, mas é que pra mim não fazia sentido, porque eu tava no exército ainda. Então eu falava assim, caralho, aí vem a importância do anúncio que eu tanto falo, né? Eu falei bastante na minha vida sobre anúncio. Isso faz uns 3 anos. Eu não lembro da VSL que eu assisti, mas eu lembro do anúncio que eu vi. Eu lembro do anúncio. Por quê? Enquanto eu estudava esse curso de SEO, eu falava, pô, mano, eu não tenho tempo pra ficar escrevendo blog. Eu tô no quartel. Pô, é chato. Eu quero algo com escala. Aparece um anúncio falando assim, faça vendas no automático, sem escrever nada, sem, sabe? Tipo assim, eu falei, caralho, perfeito. Né? E aí foi meu primeiro curso de resposta direta, digamos assim, né? Que era tráfego pago. Aprendi o tráfego pago. Então, entrar pro marketing digital foi uma decisão muito mais racional, por escolha de vida, do que algo que apareceu pra mim. Eu meio que fui atrás já de início, entendeu? E qual que foi o teu motivador pra você escolher, dentre tantas opções, o Nutra em si? Porque assim, ou você não começou no Nutra? Começou vendendo Info? Cara, eu comecei, na verdade, quando eu saí do exército. Vamos lá. Antes de eu sair do exército, eu rodei uma oferta. Eu me virando ali e tal, rodei. Vendi tipo 50 mil reais e não lucrei nada. Tipo, não sabia olhar ROI, não sabia nada. Eu só botava dinheiro e voltava, não vi reembolso. Enfim, não tive lucro nenhum. E aí foi quando eu virei e falei, tá, cara, eu tenho que dar um step back aqui, eu tenho que me colocar no meu lugar. E isso eu falo pra galera, tipo, todo mundo quer chegar já fazendo 1 milhão, quer chegar tendo operação. Calma aí, irmão. Respira. Entende onde você tá jogando primeiro? Aí eu falei, cara, o que eu mais gostei quando eu fiz aquela oferta foi escrever a copy. Eu falei, então eu vou ser copy. Aí eu comecei a comprar curso de copy. Bum, bum. Estudei com o Filemon, aprendi com o Abraão, com o Derek, com o Diogo, comecei a estudar copy, né? E aí, quando eu pedi baixa do exército,
Na época, eu tinha comprado a mentoria individual do Vacuda, que hoje é meu sócio, né? Então, eu era mentorado individual dele. E aí, eu conversando com ele e tal, eu falei, mano, eu vou pedir baixa do exército. Eu pedi baixa dia 23 de junho de 2023, com aquele medo, abrindo mão de um salário de R$8.000. E aí, no dia 26, 3 dias depois, tinha 5 empresas querendo me contratar como copy. Então, eu já saí do exército ganhando mais do que eu ganhava no exército. Entendeu? Então, eu comecei como copy. Então, eu trabalhei em 2 operações. Foram 2. Não, eram 3, se eu não me engano. 3 operações. Recebendo um fixo e como copy júnior ali, né? Ajudando e etc. Nesse meio tempo, uma coisa que eu tinha deixado muito claro pros donos de operação eu quero poder escrever freela também, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu tô 100% aqui, mas eu quero poder escrever freela para outras pessoas, né? E aí, nesse meio tempo, essas operações, elas eram de saúde, mas elas já tinham ofertas, uma de saúde e uma de renda extra, já validadas as ofertas dele. Era mais otimização de funil. E aí, eu escrevi uma oferta de emagrecimento, né? Que hoje eu posso falar, eu acho, mas na época ninguém tinha escrito esse ângulo. Hoje é muito usado, que é o Ozempic natural. Ah, sim. Eu fui o primeiro a escrever lá em, acho que setembro de 2023. E aí, eu propus para essas operações para rodar, eles falaram, não vou rodar. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei essa oferta e coloquei na mão de um amigo meu, que é um cara grande do mercado hoje também. Não posso falar quem que é, mas... E ele escalou essa oferta, foi a primeira oferta que eu acertei, assim. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? Então, isso foi em setembro para outubro. Outubro, eu aprendi o mercado de afiliação nos Estados Unidos com o Guilherme Biff, que hoje também é meu sócio. Em novembro, eu abri minha operação de afiliado na gringa, de nutracêuticos. Então, eu comecei como afiliado. Então, era eu e o Johan, meu antigo sócio, eu fazia copy, ele fazia tráfego. Primeiro criativo que a gente fez, acertamos. Primeiros 30 dias, bati R$1 milhão de faturamento lá fora. Na gringa. Então, não cheguei a ter operação própria no Brasil, né, de infoproduto. Eu participei de bastante operações como copy, escrevendo, freela e etc. Tem uma jornadinha no meio desse caminho, né? Escrevendo freela aqui, freela ali, fazendo criativo para tal operação e tal. Mas eu nunca tive operação própria no Brasil. Minha primeira operação própria já foi lá como afiliado nos Estados Unidos, né? Então, a gente começou como afiliado. Depois, descobrimos que dava para ser produtor. Nós fomos um dos primeiros também do Brasil a descobrir isso. E aí, no começo do ano passado, a gente se tornou produtor. E aí foi quando eu me tornei sócio dos meus 2 mentores, que é o Biff e o Vacuda, e um terceiro amigo nosso que cuida da parte financeira ali, entendeu? Cara, eu vejo que tem um ponto que é bem legal a gente até conseguir explicar pra galera, porque tem muita gente que assiste a gente, e às vezes é do drop, do e-commerce, normalmente trabalha com um copywriter. E aí vê uma operação de marketing direto, eles contratam copywriter júnior, copywriter senior, copywriter chief. Então, tipo, qual que é a função que cada um desempenha e por que uma empresa de tráfego direto contrata tantos copies diferentes? Qual que é o 80-20 para ter tanto copy? Eu vou dividir essa resposta em 2 partes, né? Primeiro, o porquê que a empresa de resposta direta contrata tanto copy, né? Foca tanto na copy. Porque no nosso modelo de negócio, como a gente não trabalha com audiência, como a gente não trabalha com branding... Público frio total. É um público frio. Então, o cara nunca te viu na vida, ele vai entrar no teu funil e vai comprar. Vai passar o cartão. Como que você gera esse desejo tão grande ou essa confiança na sua oferta, ou uma oferta tão forte a ponto do cara não te conhecer, às vezes não tem rosto no projeto, chegar, pegar o cartão dele e passar através da copy, entendeu? Então, a copy, ela é o grande motor que traciona uma operação de resposta direta, entendeu? Então, esse é o porquê. Agora, sobre os níveis de copy, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente da galera. Muita gente contrata, muitas operações que eu vejo, coloca, tipo assim, qual é a divisão que eles fazem, né? Assim, no geral. Copy Junior faz criativo, Copy Pleno faz VSL. É isso. Tá ligado? Eu vejo muito essa divisão. E eu discordo disso, tá? Eu, como já fui muito falado, né? Já falei muito sobre criativos, eu afirmo, tipo, Copy Pleno faz criativo. Entendeu? Eu acredito que o Copy Junior, ele é um cara que ele tem que ter ideias, ele tem que trazer ideias, ele tem que ter a mentalidade do copy da big idea, de montar um briefing, de fazer uma pesquisa, ele tem que estar aprendendo, a real é essa. A função do Copy Junior, como qualquer júnior numa empresa, é aprender. O Copy Junior, ele aprende, entendeu? Então, é muito mais sobre ele desenvolver essas soft skills dele, de ser um cara proativo, querer aprender, querer se desenvolver, né? E de hard skills ali,
ele desenvolver essa habilidade, o feeling de falar, porra, esse gancho aqui, esse mecanismo aqui no YouTube tá dando muito certo, eu vi isso aqui viralizando no TikTok, pode ser que eu traga isso pra resposta direta. É muito mais um feeling dele desenvolver, falando de hard skill, né? Essa parte de pesquisa, de análise das coisas, do que propriamente escrever. Porque a parte de escrita da copy, ela demanda um aprendizado e uma prática mais profunda, sabe? Para mim, o que diferencia nesse aspecto é isso. O Pleno, ele é um cara que primeira coisa, e isso eu tô aprendendo agora. Tipo, eu tava falando sobre isso ontem com os amigos empresários, que eu tô nessa parte de gestão, que é o meu foco hoje. E eu tive um insight muito forte ontem, que foi essa, né? O Pleno, a principal habilidade que ele tem que ter é conseguir formar o júnior virar pleno. Eu não tinha essa cabeça. E quando ele me falou isso, ele me expandiu a mente. Porque eu ainda tava na cabeça de que o pleno, ele tem que escrever bem VSL, ele tem que ser, a parte de soft skills, tem que ser proativo, tem que ter liderança, beleza. Ele é um bom copy, ok. Mas eu não parava pra pensar de que o pleno, a principal função dele é conseguir fazer um júnior virar pleno. Essa é a principal função. Assim como o sênior, a principal função dele também é criar essa escada de valor, de crescimento, de desenvolvimento da equipe dele de copies, entendeu? Mas falando mais de hard skills, o copy pleno, ele tem um nível mais avançado de pesquisa, então ele consegue olhar para a pesquisa do copy júnior e falar, não, isso aqui é lixo, não, isso aqui dá muito certo, porra, muito bom. Ele tem que ter esse feeling de mercado, então isso exige uma experiência, uma bagagem, e principalmente acho que um nível já de comunicação. Então ele é um cara que ele consegue pegar uma ideia e transformar aquilo numa copy. Esse, para mim, é o cara pleno. Né? Ele tem o senso crítico mais elevado e também essa habilidade de tirar da ideia e transformar em uma escrita de fato. E o sênior, pra mim, aí já é um cara que ele consegue, primeiro de tudo, liderar toda essa galera e fazer com que a escada de desenvolvimento aconteça, que o copy júnior se torne um pleno, que o pleno talvez se torne um sênior, ou que evolua como um pleno. O nível, aí sim, falando de hard skill, de copy mesmo, pra mim, o principal diferencial é a comunicação. Então, às vezes eu leio uma copy de um pleno, por exemplo, eu nunca passei de pleno, quando eu era copy. Eu tinha boas ideias, eu sabia transformar a ideia numa copy, que já escrevi umas 3 ou 4 ofertas que venderam mais de 1,5 milhão, 2 milhões, mas o poder das palavras não era aquela coisa, tipo, que machuca. Eu achava eu bom, até eu ler uma copy de um copy sênior. Absurdo, assim. Eu falei, caraca, isso aqui é uma copy de um sênior. A palavra, ela dói. A palavra, ela te faz sentir coisa. Assim, sabe? Tipo, tu tá lendo uma copy que o cara fala mal do homem e você se sente mal, entendeu? A mulher que tá acima do peso, que lê a copy, ela se sente mal pra caramba ali de estar lendo aquilo, sabe? Então, pra mim, o nível do sênior é muito elevado em comunicação. E, principalmente, falando aqui das soft skills, esse gerenciamento de todo mundo abaixo dele. Então, ele tem que ter o controle dos prazos, ele tem que ter o controle de quais ofertas estão pra sair, vão sair, quais ideias são boas, não são boas, vai executar. Além de quem roda tráfego interno, né? Controlar o funil. Então, ele não tem... O copy sênior, ele não tem mais uma visão só da escrita da copy. Não é mais copy. Ele tem a capacidade de olhar para um funil e, através dos números, que não tem nada a ver com copy escrita, ele sabe o que tem que ser otimizado na copy. Tipo, ó, esse upsell, ele tá me gerando uma soma no AOV aqui de $20. Conversão de 15%. Pô, a gente tem que fazer isso, pra essa porcentagem aumentar e eu consigo contribuir $25. O sênior consegue fazer isso, entendeu? E até na parte de otimização de uma VSL, trocar lead, que é uma parte muito importante na parte da otimização, e até para explicar pro pessoal que tá em casa. A VSL é a carta de vendas, Video Sales Ladder. E é aquele vídeo comprido que tem entre 30 a 40 minutos, pode ser na vertical ou na horizontal. Normalmente o pessoal usa VTurb, você vai entender. E, inclusive, a lead é aqueles primeiros 5 minutos. 5 a 7 minutos, talvez? Por aí, sim. No máximo ali. E é o que vai reter a pessoa no teu vídeo até o final. Basicamente é isso. Perfeito. E o copywriter chief, no caso, seria o cara que revisa, faz a parte de organograma, fluxos, parte de gestão de o que cada um vai fazer, gere o tempo dos outros. O chief, ele é muito mais gestor do que copy, de fato. Uhum. Entende? É o cara que, cara, ele tem que serrar junto do CMO ali, é o braço direito do CMO, porra... O CMO não precisar ficar olhando qual tipo de... Qual nicho que a gente vai rodar. Por que a gente vai rodar esse nicho? É o Chief que vai fazer toda essa organização e distribuir os funis. O Chief, na minha visão, assim, né? Se for olhar, tentar imaginar um organograma, ele olharia para todos os funis, assim, né?
de VSL, enquanto cada sênior teria o seu funil, né, de VSL, assim, propriamente dito. Então, ele consegue organizar os sêniors e tocar a otimização de vários funis simultâneos, entendeu? Na minha opinião, seria algo desse tipo. E a gente vê hoje grandes empresas de marketing direto se formando. Desde 2, 3 anos atrás, eu vejo que tem muitas empresas crescendo e muito no marketing direto. Empresas brasileiras que rodam lá fora. A grande maioria. Sim. E, cara, o que você vê que a pessoa que tá começando hoje, aqui, agora, em 2025, por exemplo, se você, Diogo Cobata, tivesse saindo hoje do exército, vamos supor que você saiu faz 3 dias do exército, e se você não tivesse essas propostas e você quisesse começar uma operação toda do zero, quanto de caixa tu pegaria para colocar no mínimo? O que tu estudaria primeiro e quais os nichos que você olharia e se é Brasil ou lá fora? O que você faria? O que você aconselharia? Começa como afiliado? Começa como produtor? Separa quanto de dinheiro? O que você testaria se você tivesse começado do zero hoje? Hoje, cara, não é propaganda ou coisa do tipo, é real. Então, além da minha operação, cujo eu sou sócio e COO de produtor nos Estados Unidos, no mercado de afiliados, um dos nossos canais de venda sou eu que toco com o meu branding pessoal, que é digamos assim, o curso que eu vendo, a minha comunidade, que pra mim, aquilo é a melhor oportunidade do digital da história que já existiu, que é o TikTok Shop. Eu não faria outra coisa se eu estivesse começando. Então, ainda é enquadrado na resposta direta, é um modelo diferente, não tem VSL, não tem nada. O principal, por que eu escolheria esse modelo de negócio? Porque é o único modelo de negócio criado até hoje que você não investe em tráfego e tem escala. Então, quando eu lancei a comunidade, tinha gente... eu sou o primeiro a falar massivamente sobre o TikTok Shop no Brasil. E quando eu lancei, tinha gente que falava assim, mas isso é orgânico, não tem escala. Eu tenho aluno que faturou já... Faturamento é lucro lá, né? Porque não tem investimento em tráfego pago. Então, ele lucrou 150 mil reais no mês. Pra quem, se você for rodar tráfego pago, 150 mil reais no mês, você vai ter que escalar uns 500 mil. Uns 500 mil de faturamento no mês pra fazer isso. Só que, detalhe, ele fez isso sem risco nenhum. Ele não tem uma operação, ele não tem contratações, ele não tem tráfego pago, ele não tem nada. Ele literalmente posta vídeos no TikTok. Então, fosse começar hoje e eu soubesse dessa oportunidade de TikTok Shop, seria com certeza o que eu focaria, né? Porque nos Estados Unidos, isso já virou a febre de lá. Já é, tipo assim, a nova Amazon que eles chamam lá. Mesmo com a possibilidade do TikTok sair dos Estados Unidos e tudo mais? O que aconteceu, né? Sobre isso é engraçado de falar. Hoje... Que dia é hoje? Hoje é 24 de janeiro. 24, né? O ban do TikTok estava previsto pro dia 19. Sim, relembro. Então, desde dezembro eu recebo DMs, mensagens. E o ban? E o ban? E eu só vim falando, galera, fica tranquilo. Não vai ser banido. Não vai acontecer isso. Entendeu? Não, tipo, o mundo não funciona assim. Acho que vai ser comprado. Entendeu? O MrBeast quer comprar, tem uma galera querendo até comprar. o Elon Musk vai... Entendeu? Tipo assim, as pessoas têm que entender como é que funciona o sistema do mundo. O mundo funciona através do dinheiro, cara. Aquela ferramenta, aquela movimenta de dinheiro, vocês não estão entendendo. Não vai acontecer isso. Entendeu? Então vai ser postergado, até chegar num acordo e acontecer alguma coisa. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então, continua crescendo. E lá nos Estados Unidos, esse é o modelo de negócio que mais cresce recentemente, assim. Basicamente, para o pessoal que não sabe, o que é o TikTok Shop? O TikTok Shop, ele combinou os dois maiores mercados que tem, que é o de checkout, né, com o tráfego. Então, basicamente, o TikTok pensou assim, vamos lá, eu sou detentor da maior audiência do mundo. As pessoas estão na minha empresa aqui, dentro do meu ecossistema. Por que eu vou cobrar o anunciante, como o Facebook faz, né? O que o Facebook faz? Me dá 100 reais, eu vou pegar seu vídeo e mostro para as pessoas. Foda-se, é isso. Por que eu vou cobrar para tirar as pessoas da minha plataforma se eu posso vender as coisas dentro da minha própria plataforma? E eu ganho dinheiro em cima da venda. E manter dentro da minha ferramenta. Então, o TikTok, ele foi muito esperto no sentido de... A maioria das pessoas que rodam Facebook Ads vê o Mark Zuckerberg como inimigo, né? Porra, tomei ban de novo na minha conta. Porra, o Mark não me ajuda e etc. No TikTok Shop é o contrário. Porque o TikTok é seu sócio. Ele quer que seu vídeo viralize. Porque quanto mais viralizar, mais vai vender. E quanto mais vender, mais ele ganha. Nas outras ferramentas de tráfego, você paga o tráfego por impressão, não por venda. Então, você vendendo ou não, meu amigo, seu tráfego você vai pagar, não vai? No TikTok, não. Primeiro que o tráfego é de graça.
E segundo, que ele só vai ganhar se você vender. Então ele quer que você venda. Então ele trouxe tipo uma Amazon, uma loja pra dentro do TikTok. É isso que é o TikTok Shop, entendeu? Então você faz vídeos virais de graça. E isso eu tô falando do meu aluno que fez 150 mil reais, mas a gente vai chegar no nível, a minha comunidade vai chegar no nível dos gringos. Tem gringo que faz 180, 200 mil dólares sem investir em tráfego pago, velho. É tipo 1,5 milhão de reais, velho. Caraca, e contratando o UGC, as minas. Eles mesmos, são eles mesmos. Caramba. São os caras que são muito bons em criar conteúdo. Então eles criam um conteúdo e vendem o produto. Então geralmente são eles mesmos, eles não contratam. Eles são os caras bons, entendeu? Então são criadores de conteúdo assim. Então se fosse perguntar pra mim, hoje eu começaria no TikTok Shop. E você vê que tem alguns nichos que se destacam dentro do TikTok Shop lá fora? Tem. O nicho de beauty é muito forte, né? Então tudo que é cuidado pessoal, tanto pra mulher quanto pra homem, se destaca muito. Tem muito produto físico, tipo os caras, aqueles de drop mesmo, sabe? Que tem um vídeo muito chamativo usando um produto. Tipo Amazon Finds, essas paradas que o pessoal fazia. Aqueles produtos trend, sabe? Sei. Então tem esse nicho, eu não gosto muito, porque são coisas que você não vai conseguir criar uma constância, vai estar sempre tentando achar a próxima trend, né? Agora não, beauty, por exemplo, se você entende as dores do público que gosta de fazer skincare, irmão, você tem uma porrada de produto pra vender pro resto da vida. A mulher sempre vai estar comprando produto pra pele, sempre. Então não é uma trend, é uma constância. Então eu focaria nesses nichos de cosmético, emagrecimento lá dentro não pode, explicitamente assim. Então esse nicho de beauty lá mesmo, de cosméticos, assim, é um dos mais fortes. Pra homem também, tá? Então tem marcas lá que fazem pra homem, assim. Tipo perfume, fragrância, coisa pra cabelo, barba, essas coisas assim, sabe? Caraca, autocuidado, né? Funciona muito. E você acha que isso pode vir pro Brasil, essa parte de TikTok Shop no Brasil? Já está vindo. Já está vindo. E qual que é a tua visão, assim, referente ao que você pegaria pra fazer, então? Contrataria algum ator, alguém lá fora pra fazer os vídeos? Ou você mesmo faria os próprios vídeos falando sobre determinado assunto? O que você modelaria? Ou você pegaria tipos de vídeos que já estão bombados e modelaria pra você aplicar nos seus? O que você pegaria pra fazer, então, Esse seria o correto, essa última opção. Então, o que eu mais... E aí, fica aí esse conselho para qualquer modelo de negócio que você vai seguir. Se você vai ser copy, se você vai abrir um e-com, se você vai fazer drop, se você vai fazer DR ou se você vai fazer TikTok Shop. Qualquer coisa que você vai fazer, mano, começa modelando. Sempre. Modelar não é copiar. Modelar é você ver o que tá dando certo. E, por exemplo, aqui é um podcast. Você não copiou alguém. Você entendeu que podcast é um modelo de negócio que atrai audiência, que as pessoas vão te conhecer. Pô, vou fazer um podcast. Entendeu? E esse modelo, o microfone aqui, a TV, tudo isso é um formato que já é validado. Você não vai inventar a parada e vai fazer um podcast, sei lá, de ponta cabeça, numa sala escura. Não faz sentido, porque não é validado. Então, qualquer modelo de negócio que você for escolher, vê o que tá dando certo, entende, principalmente isso, o porquê aquilo deu certo. Esse é o principal. Porque se você ficar sempre vendo o que tá dando certo e fazendo, cara, uma hora você vai cair nisso aí. Porque você tá dependendo de alguém validar pra você fazer. Então, quando você vê uma coisa que tá dando certo e você entende por que aquilo deu certo, tipo assim, pô, por que esse vídeo aqui deu bom? Será que foi porque ela falou isso aqui? Será que foi porque ela tá usando esse tipo de roupa? Será que foi por causa da trilha sonora que é essa aqui? Vou testar. Como que você testa? Isola a variável. Pô, vou usar isso aqui que ela falou. Ah, não deu bom. Talvez não fosse isso. Vou colocar a minha atriz, ou eu mesmo vou usar essa roupa aqui. Ah, não deu bom. Ah, vou pôr essa trilha sonora. Pô, deu bom. Opa, talvez seja essa trilha sonora aqui que é o segredo desse vídeo. Deixa eu tentar de novo. Pega a trilha sonora, coloque mais vídeos. Pô, tá dando bom. Era a trilha sonora. Entendi. Então talvez esse tipo de música... E aí você começa a expandir. Será que tem músicas parecidas? Por que essa música deu bom? Vou começar outra. Tô usando música como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Então, eu recomendaria isso. Primeiro, qualquer coisa que você vai fazer, sempre fazer uma pesquisa profunda do que você tá fazendo, entende o porquê e começa a testar as coisas. No TikTok Shop ou no Direct Response, fazer criativo, fazer VSL, mesma coisa. Primeiro pesquisa, entende por que aquilo deu certo, modela, traz pra sua operação, otimiza e fica nesse ciclo. E você vê que tem que ter algum cuidado ali específico para quem quer rodar TikTok Shop, porque eu lembro de uma época que a gente mesmo da Cartpanda, eu soltava os vídeos da Cartpanda direto lá no TikTok. Até que chegou um momento que a gente pegou um vídeo e viralizou muito, e mudou tudo. Um vídeo mudou tudo lá no TikTok. E eu lembro que depois que isso estourou e tal, aí a gente tentou rodar ads dentro de um vídeo que já tava dando muito bom no orgânico. E acho que esse foi o nosso erro. Aí a gente tomou acho que é Black Flag, eu não lembro.
Enfim. Sim, uma violação. Isso, a gente tomou. E aí, literalmente, não conseguiu nenhum vídeo. A gente ficou meio que. Não aparecia mais pra galera igual antes, sabe? Tipo um ban, assim. A gente shadow meio que ban. tomou um shadow. Isso, shadow ban. Aham. A gente meio que tomou um shadow ban e não veiculava mais, tá ligado? Não sabia o que fazer. E aí meio que ficou de lado e tal. E você vê que existem alguns tipos de contingência, assim, digamos, pra gente conseguir rodar no TikTok Shop e ainda assim se precaver e ter um negócio sólido ali. Você rodando um produto no TikTok Shop, é diferente de você ter uma marca sua, um branding, um perfil seu, por exemplo, da Cart Panda. Se você vai ter um perfil único, como o da Cart Panda, é muito melhor você seguir dentro das diretrizes deles e etc. No nosso modelo, é um grey hat. Então, porra, assim como no tráfego pago, é múltipla conta, caiu uma, sobe outra, é assim também, entendeu? Então não tem muito esse cuidado. Eu achei muito interessante uma parada que você falou que um vídeo mudou tudo. E é exatamente isso que é no TikTok. O pessoal não entende o que é o algoritmo do TikTok. Ele é diferente do algoritmo do Instagram. No Instagram, se você posta um Reels, difícil ele pegar a visualização. Se você não tiver muitos seguidores, esquece. Não dá bom. Muito difícil. No TikTok, o que tem de gente com, tipo assim, 1000 seguidores, que acerta um vídeo e faz, tipo, milhões de visualizações. O algoritmo dele é muito exponencial. Então, quando eu tava falando pro pessoal sobre a comunidade, uma parada que eu falei é que o TikTok Shop, ele é como se você tivesse uma máquina de imprimir bilhete de loteria. Imagina que você pudesse jogar na loteria, só que você não gastasse nada, porque não tem tráfego. Então, cada vídeo é um bilhetinho que você imprime. E um dia pode chegar seu dia. E aí você acerta um vídeo e estoura. Muda tudo. Entendeu? E muda literalmente, porque começa a vender um vídeo que vende muito. Então, por exemplo, teve aluno meu, tem um aluno lá de 16 anos, assim, sabe? E o cara acertou um vídeo, fez tipo $3 mil no dia. Mano, $3 mil é quase 20 mil reais, velho. A gente desvaloriza isso, assim, às vezes, mas $3 mil é quase 20 mil reais, sabe? Um cara de 16 anos. Então, é muito interessante ter essa noção sobre TikTok. Mas respondendo a sua pergunta, sobre a contingência, etc., sim, tem que trabalhar com múltiplas contas, etc., meio que grey hat, a mesma coisa do direct response, entendeu? Você vai ter que ter múltiplas contas, contingência e etc. A única diferença é que você quase não gasta, entendeu? Não vou falar que não gasta, porque você vai gastar um pouquinho com estrutura, com VPN, às vezes, esse tipo de coisa. Mas não tem que ter multilogin e tal, essas paradas? Não. Mas aí você precisa abrir empresa lá fora pra receber o dinheiro ou você consegue sacar pelo próprio TikTok? Ou você tem que abrir uma LLC lá fora, alguma parada assim? Hoje tem jeitos de você sacar direto pro Brasil. Se você for rodar como afiliado lá, tá? Se você for, por exemplo, no caso eu que sou o dono do produto, a gente tem que ter empresa lá fora. Sim. Mas a gente já é produtor. produtor. Às vezes você abre um offshore, alguma parada assim. Tem que ser uma LLC. Ah, tá. Então a gente tem nós, como já somos, como eu falei, né? O TikTok Shop, ele é um canal de aquisição nosso, no qual eu, Diogo Cobata, tomo conta, e na minha parte pessoal ali, né? Que alimenta a nossa empresa principal, que vende $100 milhões por mês, assim. E, cara, até pra gente chegar nesse ponto, que tá até no título aí que você de casa ouviu. $100 milhões dentro de um mês. Cara, qual que é de fato o segredo 80-20 que você vê aí pra vocês terem conseguido ter um resultado tão grande? Se você puder até abrir o nicho que você escalou, esse tipo de 100 milhões é muita grana, cara. Sim. É muita grana. Então, conta pro pessoal, porque a primeira dúvida que vem, qual que é a margem de lucro disso daí? Que é a dúvida principal da galera que é mais topo de funil. Sim. Qual que é a margem de lucro disso? Qual que é o 80-20 de vocês para ter conseguido ter esse tipo de resultado? O que foi o primordial ali? E se é de fato algo a longo prazo? Tá, vamos lá. Então, primeira resposta, a margem de lucro para manter ela saudável é uns 15%, tá? De maneira saudável no nosso modelo de negócio, tá? A segunda pergunta foi... Como que vocês... Os nichos, o que levou a esse resultado. Isso, exato. Então, essa pergunta ela tem algumas respostas. A primeira coisa, pro pessoal que não roda Estados Unidos ainda, é a moeda, mano. É a moeda. Porque se eu falasse pra você que eu fiz 10 milhões no mês, não era tão assustador assim. É um número muito bom pra nós, obviamente, é uma empresa grande, etc. Mas não é algo que você fala assim, esse cara tá metendo louco. Certo? Só que quando você transforma isso em dólar, 10 milhões já virou $70 mil quase. Então, na verdade, a gente não fez $100 milhões. A gente fez $16 milhões. Então já diminui muito isso, né? A impressão. Converte. Só que quando você converte é $100 milhões, entendeu? Então muita pessoa se espanta, mas na verdade é porque a gente trabalha em dólar. Então esse é o primeiro diferencial. Quando eu entendi isso, o dólar, irmão,
você viver em dólar é o jeito certo de levar a vida. Para pra pensar. Se você é milionário em real, vamos lá, você tem R$1 milhão na sua conta, um americano médio, a casa dele custa $200 mil. Então o americano médio é milionário em real, em patrimônio. Entende? Então é isso que eu falo. Às vezes, o principal, o que mais virou a chave foi a questão do dólar. É a primeira coisa de todas. A segunda coisa é a questão das ofertas, né? Então, olhar para essa perspectiva, nós temos grandes diferenciais de ofertas, principalmente em produção. Então, a gente nossas produções são todas feitas nos Estados Unidos. A gente tem um custo aí de quase $15 mil por produção. Então, cada VSL que a gente solta é mais de R$100 mil que a gente bota ali de investimento, entendeu? Então, só de VSL já foi mais de R$2-3 milhões que a gente gastou só de produção. Não tô falando de tráfego, de nada. Só de produção de VSL. Então, esse é um grande diferencial nosso lá. São atores e médicos, de verdade, contratados, especialistas. Tipo, uma produção com, tipo aqui assim, 3 câmeras, 3, 4 câmeras, diretor de filmagem. Então, é muita produção. E equipe de copy, como a gente estava falando antes, né? E gerenciar essa equipe de copy. Acho que esse é o grande diferencial para chegar no resultado desse. Por quê? Vamos lá. $15 milhões, vamos colocar, né? Para ficar um número mais exato que eu quero te falar. Uma oferta vender $2 milhões não é tão absurdo assim. É uma oferta que escalou. $3 milhões ainda é justo. Uma oferta que escalou. Beleza. Se você tiver 5, você fez $15 milhões. Então eu considero mais fácil fazer um número elevado assim, né? Explodindo em alguns nichos, do que ficar dependendo de uma única oferta. E aí a gente engancha já na terceira resposta. Isso é perene? É de longo prazo? Você só vai conseguir fazer isso que eu tô falando, de escalar múltiplas ofertas e ter esse nível de produção e aguentar e conduzir tudo isso e no longo prazo, se você souber gestão, que é a parada mais importante. Então é até curioso, porque eu falo isso, né? Eu já tive essa conversa com algumas pessoas, que no nosso mercado de DR tem muito marqueteiro. É o cara que sabe escalar uma oferta, porra, é ele, o copy, o gestor de tráfego, o editor, e taca o pau e fazendo milhões por mês. Maneiro, da hora, legal. Mas o que eu mais vejo, e isso eu posso te afirmar com convicção, é muita gente que ganha muito dinheiro e perde tudo no nosso mercado. Se fizesse uma estatística de quantas pessoas já escalaram 7 dígitos e hoje sumiu do mercado, tem muita gente. Muita gente. Porque não prestaram atenção nessa parte de gestão. Então, para você conseguir ter múltiplas ofertas, você vai ter que ter uma equipe muito grande, uma equipe que seja bem gerenciada, com prazos, com processos bem feitos. E com isso, você consegue perdurar no longo prazo. Entendeu? Para você manter uma constância. Você não vai... Se você tá naquela ainda de acerta uma oferta, irmão, isso aí não vai se perdurar no longo prazo. Porque um dia você não vai acertar. E o custo lá fora é alto para você lançar uma oferta. Então, quanto que seu caixa aguenta? Quantos erros seu caixa vai aguentar? Se você não tiver essa gestão, pode quebrar, entendeu? Então é um mercado que, assim como tudo que não existe almoço grátis, né? Se é muito escalável para cima, também é muito escalável para baixo. Então é custoso, cada erro custa muito caro e assim por diante, né? Cara, sem risco, sem Porsche. Eu sempre levo esse ponto assim. No risks, no life. Exato, caraca, tem na pele ainda. Tem na pele isso aí. E eu fico pensativo referente a isso, porque eu vejo muitos bons gestores e muitos bons empresários, e às vezes por não ter o conhecimento do marketing direto, assim, às vezes o cara já faz marketing direto, tá no drop, tá no e-commerce, mais público frio e tudo mais, só que esse cara não consegue ter essa visão ali pro Nutra. Não entende que o Nutra é o drop. Uhum. Drop, cara. É drop. Pô, tá com o pessoal ali da Chip Offers. É drop. Ou também da Eagle Labs. E é drop, cara. É drop. E, tipo, esse mesmo cara vende na Amazon. E vende em diversos outros canais ali também. Uhum. E eu vejo que é uma falta de percepção de conseguir abrir os olhos lá pra fora. Sendo que é a mesma coisa que você faz no Brasil. Você vai só fazer. que em outra língua. Sim. Com outro custo que é lá fora em dólar. E até pra falar num ponto um pouco mais polêmico. Eu vejo muitos convidados diversos falando pontos diferentes. Eu quero falar com você. Existe afiliado milionário? Tem como ficar milionário vendendo como afiliado?
De fato é polêmico, né? Principalmente pra mim, que sou produtor e trabalho com o mercado de afiliados. Vai ter aquela frase, eu sou suspeito pra falar. Mas eu vou ser muito sincero aqui, e vocês podem fazer as contas, e vocês vão entender por que eu tô falando isso, tá? Hoje, eu tenho afiliados, por exemplo, em outubro, teve um afiliado meu, que ele fez 4 milhões de dólares comigo. Esse cara, ele é muito mais rico que eu, pra começar. Pra começar por aí, tá? E ele não é brasileiro, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, vamos lá, pensa comigo. Quanto você gasta pra fazer uma oferta? Nossa, muito. Quanto você gasta pra testar uma oferta? Tem gente que fala 5 mil. Cara, a maioria da galera, pra validar mesmo, pra você comprar dados o suficiente pra jogar uma oferta fora, testar lead, testar bateria de criativos, é 50, 100 mil reais de tráfego, certo? Esse é o ponto. Fora a produção e etc. Vamos supor que você acerte o sua VSL. Acertou sua oferta. Quantas ofertas você vai conseguir escalar? Uma oferta. Entendeu? Beleza. Agora vamos supor que você é um afiliado. E você manja muito de tráfego. Você sabe escalar. Aí tu manja de emagrecimento. Aí, beleza, tu tem toda uma estrutura, gestor de tráfego pra rodar emagrecimento. Quantas ofertas de emagrecimento tu consegue rodar simultaneamente? Nossa. Porque você vai lá ou então nos produtores, ou no próprio marketplace lá, tem 5, 6 ofertas de emagrecimento escaladaça. Você pode rodar 6 ofertas. Então esse afiliado meu que vendeu 4 milhões de dólares pra mim, quanto esse cara fez no mês? Quantas ofertas ele roda? Eu tenho afiliado, e eu posso falar por isso, tá? Eu tenho afiliado que roda 36 ofertas simultâneas. Ele não pega uma escala brutal em nenhuma delas, tipo 100 mil dólares no dia. Mas ele faz 15 mil dólares em cada uma delas. Faz as contas. Já não lida com suporte, já não lida com a parte. O cara não tem suporte, o cara não tem logística. E aí, esse é o primeiro ponto. O afiliado é mais lucrativo. A margem do afiliado bate 30%, 25%, tá? A minha é 15%. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você consegue escalar múltiplas ofertas. Como eu falei, você consegue ter mais constância. Esse é outro ponto. O terceiro ponto, o produtor... Tem gente que coloca... E isso eu queria trazer aqui, tá? No Brasil, por causa do mercado de afiliação brasileiro, foi colocado na cabeça uma hierarquia entre produtor e afiliado. Não é uma hierarquia. Não é uma hierarquia. O afiliado não está abaixo do produtor ou não trabalha para o produtor. São parceiros de negócios, são sócios separados, paralelos. São empresas diferentes. É a mesma coisa que você falar que eu, produtor... estou abaixo da fábrica. Eu trabalho pra eles. Não é isso, eu trabalho com eles. A gente é parceiro de negócio. Eu vendo o pote, ele envia. É isso. Eu acredito que o afiliado não vende um produto físico, ele vende um infoproduto. Eu tenho essa visão. Tipo, ele vende um infoproduto. Ele vende o lead, né, no caso. Isso, exato. O Biff falou disso. Ele vende o lead. É isso que ele vende, o lead pra mim, entendeu? Mas o principal, gente, e aí, pô, vou trazer um ponto polêmico também. Cara, o mercado brasileiro tem muito ego, velho. Tem. Muito ego envolvido. Tanto por faturamento. Eu faturo tanto. Às vezes o cara prefere lucrar menos e faturar mais. Pra faturar mais, pra mostrar que faturou mais. Entendeu? Aí tem esse ego. Pô, posso falar? Tem 5 pessoas que elas eram afiliadas, estavam escalando, falou, vou virar produtor. Porque a cabeça da pessoa é assim, né? Agora que eu escalei como afiliado, meu próximo passo é produtor. Porque ele colocou essa hierarquia. Não é próximo passo, mano. Você tá abrindo uma nova empresa diferente. Um modelo de negócio totalmente diferente. Muito mais trabalhoso. Não, é diferente. Não é nem melhor e nem pior, é diferente. É a mesma coisa que você falar assim, porra, agora eu sou um bom jogador de futebol, agora eu tô pronto pra ser jogador de basquete. Não faz sentido algum. Ou agora eu tô pronto pra ser técnico. Como se o técnico estivesse acima do jogador. Não tá, são funções diferentes, não tem nada a ver, entendeu? Sou camisa 10, agora eu vou pro técnico, então. Não faz sentido. Não é uma subordinação, entendeu? Então, aconteceu com pessoas de... Escalou como afiliado, ganhou dinheiro, foi no ego, quero ser produtor. Foi no produtor, não entendeu o modelo de negócio de produtor. Quebrou. Voltou a ser afiliado. Afiliado de novo. Porque ele entende do jogo de afiliado. Você é um bom afiliado, mano. Faça dinheiro sendo afiliado. Tipo, não fica olhando a grama do vizinho e jogar esse jogo de ego. Joga o teu jogo. Não olha pro lado. Entendeu? Tem muito essa briga de ego, cara. Entende? Tipo assim, porra, cara, fiz 300 mil reais líquido de lucro como afiliado. Porra. Vou fazer isso com 5 ofertas. Entendeu? Você tá fazendo 1,5 milhão de lucro, mano. 1,5 milhão de lucro com a sua margem, pra um produtor fazer isso com 15%, 1,5 milhão, ele teria que faturar o quê? 15 milhões? Por aí. 12 milhões. Entende?
Então, joga o teu jogo, cara. Não fica nessa. Então, vamos lá, esclarecendo. Ah, mas aí já sei o que vai surgir na cabeça. Mas se o afiliado é melhor, por que você é produtor? Porque eu sou melhor com gestão, mano. Sabe quantas vezes eu subi campanha de tráfego? Nunca na minha vida. Eu não sei tráfego. Eu sabia fazer criativo e eu fui afiliado e escalei como afiliado por um tempo. Mas eu entendi que a minha habilidade, apesar de eu ter entrado como copy, eu não sou um bom copy. Eu falei, eu nunca saí de pleno. O que eu sou um bom gestor. Eu sou bom em liderança. Eu sou bom em impor cultura. Eu sou bom em olhar pra empresa e falar quem tem que fazer o quê, olhar pra processos. É isso que eu sou bom. E esse é o trabalho de um produtor. É negócio, não é oferta, não é marketing. É negociar preço, mano. Se eu abaixar 15 centavos de dólar aqui no meu produto, eu vou aumentar minha margem 3%. Isso é a ponta do iceberg, velho. É a ponta do iceberg, entendeu? Eu sou melhor nisso. Eu não sou bom mais em fazer oferta e rodar tráfego. Eu nunca rodei tráfego. É por isso que eu não sou afiliado. Então você tem que identificar primeiro no que você é bom. Porra, mano, que nem eu vejo muito cara que é muito bom no tráfego, velho. Querendo ser produtor. Irmão, não faz isso, velho. Porque eu vejo que é um ponto contrário. Pensa você, aqui de casa, faz uma reflexão junto com a gente. É muito daquele jogo de, igual a gente tava falando antes do podcast começar, de humanas e exatas. Uhum. Eu acredito que um sócio de humanas tem que ter um outro sócio de exatas. Sim. Um que toca a parte de tráfego, um que é mais analítico, um que sabe olhar métrica e sabe fazer essa gestão exatas, e o outro mais cético e racional para as partes de gestão igual você faz, Perfeito. que é parte de contratação, parte jurídica, parte financeira, parte fiscal. Sou eu e o bife. Exato. Sou eu e o Então, bife. eu imagino que esse é o arroz com feijão. Para qualquer tipo de empresa e negócio, seja digital, seja um negócio físico, que tá ali, tipo, presencial na rua. Uhum. Então, eu acredito que esse seja o arroz com feijão. Agora, vai você de casa brilhar os olhos para ser um afiliado e você não ser uma pessoa de exatos pra você ver o que vai acontecer. Não vai dar. Não vai dar. Então, pega o que a gente tá passando aqui e aplica na sua vida. O que eu vou conseguir, depois desse podcast, aplicar na minha vida e conseguir modelar para ver o que faz mais sentido para mim. Faz igual o que o Kobata fez. Bota no papel. Divide o que você é bom e o que você não é. Não adianta nada você querer ir atrás do dinheiro e depois você se forçar a fazer uma coisa que você não é bom e depois você vai ficar depressivo, vai ficar puto porque não teve resultado e vai culpar o mercado. E vai manchar o mercado. É isso que vai acontecer. E agora, antes da gente entrar na dinâmica do PandaQuest, quero subir uma outra dúvida minha, mas que eu também recebo muito da galera no meu direct. O afiliado que tem sucesso, ele consegue ter sucesso com ofertas abertas ao público para todo mundo, ou de fato ele só consegue ter ofertas milionárias quando ele tem uma parceria, uma relação com ofertas privadas, que o produtor chegou para ele e convidou ele a se tornar um afiliado? Sendo muito franco aqui, e quem sabe da nossa linha educacional, a gente vende oferta fechada, nossas ofertas são todas fechadas, tá? Deixando claro. Sim, o cara consegue ter resultado com oferta aberta, tá? Eu conheço pessoas que só escalam oferta aberta por muito tempo e escalam bem. O cara domina alguma coisa. Mas eu também sei que essas pessoas tinham outros tipos de facilidades. Então, a real é, todo mundo tem o seu blackzinho. Todo mundo tem o seu hack, mano. Se você é muito bom no tráfego, você tem, sei lá, às vezes você tem uma conta muito top ali, ou às vezes você tem uma lista muito grande, uma conta muito antiga com um pixel de 6 anos aquecido para aquele nicho, uma conta de YouTube muito forte. Mano, tu vai pegar qualquer oferta aberta ali e vai escalar mesmo. Entendeu? Então, é possível? É possível. Oferta fechada, você vai ter um pouco mais de chance de acertar, tá? Por que eu falo isso? O mercado americano, ele é muito grande. Para uma oferta saturar, ela demora. Mas aquelas ofertas que estão no topo das plataformas abertas, é muito tempo escalando e é muita gente escalando. Então pensa quantos afiliados fazendo 1 ou 2 vendinhas. Mas para ele fazer essa 1 ou 2 vendinhas, quantas impressões de criativo ele fez? Imagina quantas milhares de pessoas estão fazendo milhões de impressões para fazer 1 ou 2 vendinhas. E vai jogando muita gente pro fundo do funil e Exato. ninguém recupera esse fundo do funil. Ninguém recupera. Entendeu? Então, assim, dá pra fazer? Não vou mentir aqui, não, só dá pra fazer fechada porque eu vendo isso. Não é isso. Dá pra fazer, claro que dá pra fazer, entendeu? Mas é um pouco mais difícil. Você vai ter que ter uma manha muito boa no tráfego, ou você tem que ser muito bom em fazer criativo e fazer um criativo muito disruptivo. Que você vai ganhar no leilão de geral, assim, sabe? E vai tocar oferta pra cima de novo. E, velho, sabe o que eu faria? Falando bem abertamente, ou fora empresa, eu falando como Felipe, vê se é viável fazer isso, tá? Uhum. Até pra você que tá de casa, se fizer sentido, fazer também. Eu
como empresário, eu modelaria toda a galera que tá escalando esses top produtos ClickBank, ou que seja outra plataforma aí. Veria quais são as palavras-chave, o que o pessoal tá escalando e tudo mais. E em vez de buscar essas pessoas no Facebook ali em si, eu buscaria fazer um remarketing no Google. Uhum. Tipo, um fundo de funil, pra capitalizar. A maioria dos produtos é proibido fazer fundo de funil. Ah, A maioria. esse é um ponto que eu pensei. A maioria dos produtos é proibido fazer fundo de funil. Porque é dali que o produtor tira lucro. Caramba, Eu, foi como a produtor, primeira coisa falo que eu isso. pensei. Toda semana a gente corta uns 50 carinhas fazendo fundo de funil nos nossos produtos. Caraca, Isso aí seria muito esperto, mas é proibido. Tem produto que é aberto, que pode, mas eu não acredito que funcione muito para produto aberto. A maioria é proibido, entendeu? Uhum. Mas, se você pode ter acesso a ofertas fechadas, é o caso, entendeu? É o caso, e principalmente o BIF ensina isso, você mudar a oferta. Uhum. Porque aí você deu uma outra cara para ela. Mas no caso, o afiliado cria os próprios criativos, Sim. certo? E aí, nesse caso, o que seria um criativo que o produtor poderia... O produtor pode não querer que ele rode aquele criativo? Não. A gente não controla nada sobre o criativo que o cara faz. Nem fica indo atrás. Claro que a gente tem como achar se fizer uma pesquisa, mas a gente não olha pro criativo do cara, não. Aí é a responsabilidade dele. É a responsabilidade do afiliado, fazer o criativo e a pré-sell, né? Então fica com ele isso aí. Perfeito, cara. E, mano, depois de tanto insight aqui, eu acho que chegou numa hora muito boa da gente abrir a hora pra gente entrar na nossa dinâmica. E como que funciona? A gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes. E você, mano, você vai passar o melhor insight sobre cada um desses temas. Fechou? Perfeito. Então, toca a vinheta do PandaQuest com o Diogo Kubata. Começando a nossa dinâmica do PandaQuest aqui com o Diogo Kubata. Agora, ele vai selecionar 3 cartas com 3 temas diferentes. Então, bora lá. Diogão, tenho aqui 1, 2, 3... Tem algumas cartinhas aqui. Eu quero que você selecione 3 dessas cartas e me devolva sem ver os temas, tá? Então, essa... Beleza. Temos os nossos 3 temas. Qual que você quer começar? Pode ser a do meio. A do meio? Isso. Vamos lá. Primeira cartinha. O primeiro insight valioso que o Diogo vai passar é sobre tráfego orgânico. Cara, apesar disso ser controverso pela galera do tráfego pago, e eu vim do tráfego pago, atuo no tráfego pago, o tráfego orgânico, eu acho que ele vai ser uma das maiores tendências dos próximos anos. Então o TikTok Shop, ele abriu essa porteira, né? Eu não falei isso na gravação antes, mas o TikTok Shop abriu a porteira, logo em seguida, ele virou uma onda nos Estados Unidos que vocês não têm noção. Agora vocês vão começar a pesquisar e vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Logo em seguida veio o YouTube e falou, não vamos ficar pra trás. Então o YouTube tem o YouTube Shorts, que também é orgânico, e ele fez uma parceria com a Shopify para também conseguir fazer vendas dentro da plataforma direto. Logo depois veio o Kawaii, então, e o próximo vai ser o Meta. Agora imagina como vai ser a história do tráfego pago quando você conseguir escalar campanhas no Instagram e no Facebook sem tráfego, só no orgânico. Fazendo os mesmos criativos que você faz e o próprio Meta impulsionando os seus criativos. Então, de fato, eu acredito que o tráfego orgânico... Seu sócio, né? Ele vai virar seu sócio, seu sócio, né? Ao invés dele te cobrar pela impressão, ele vai te ajudar na venda. Então, eu realmente acho que o tráfego orgânico é o futuro e o melhor jeito de você escalar no tráfego orgânico é você ter domínio sobre público. É você usar os mesmos conhecimentos que você usa em copy para fazer um criativo, para você segmentar isso dentro do seu vídeo viral, né? E atingir diversas fatias de público, assim. Eu realmente acredito que o tráfego orgânico vai ser as próximas tendências. Outra coisa que a gente pode ver também é a questão dos influenciadores. Então, a Virgínia é o maior exemplo disso. Entendeu? Tipo, a mina faz live e faz lançamento na live de 80 milhões, cara. Entendeu? Exato. Esse é o poder do orgânico. Isso é orgânico. Entendeu? Eu acho que quem dominar os algoritmos das plataformas TikTok, Meta, YouTube, para poder trabalhar esse tráfego orgânico, seja para o e-com, para sua loja, para criar branding através de micro-influenciadores, seja para estratégias de lançamento, como através de lives orgânicas, ou seja, através da resposta direta, através desses vídeos virais. O cara que dominar esses algoritmos, ele vai conseguir escalar qualquer negócio daqui para frente, assim. E agora, qual das duas você quer? Da sua direita. Beleza. Uma dica sobre suporte 1x1, que você achar melhor. Vou trazer o exemplo da minha comunidade, tá? Quando eu lancei a comunidade, o que eu mais priorizei era, eu quero que meus alunos tenham um bom suporte, tá? Por que eu falo isso? Vamos dar um exemplo
quando você vai num restaurante e a comida é muito boa, mas o atendimento é horrível. Eu não sei vocês, eu não volto lá. Não vou. Porque comida boa você encontra, mas ser bem tratado, mano. Tipo assim, às vezes também existe o caso contrário. A comida era ok, mas você foi tratado igual um rei, assim. O cara educado, brincalhão, sabe? Gente boa. Fala, caralho, o cara fez a experiência da sua noite no restaurante. Você volta lá, você dá caixinha pro cara. Pra mim é a mesma coisa. Todo mundo gosta de ser bem tratado, mano. Então, seja você que tem uma comunidade, que tem um infoproduto com o seu rosto, foca no suporte dos seus alunos, velho. Tipo, qual que era o meu critério de contratação? Pessoas educadas e pessoas de bem. Então, não pode ser uma pessoa que ela vai perder a paciência com o cara, entende? Tem que ser uma pessoa que ela realmente quer que o seu aluno dê certo, que ela seja uma pessoa de bem, que ela queira o bem daquela outra pessoa. Tem empatia, né? Tenha empatia, exatamente. Se eu tô falando de suporte para um infoproduto seu, essa tem que ser a característica do seu time. E eu tenho um time muito bom disso, tá? Um time muito forte. Agora, se a gente tá falando de resposta direta, uma coisa que é muito interessante você fazer é você ter, mas eu trabalho com resposta direta, uma oferta agressiva, tudo bem. Mas tenha alguém de Customer Experience, um CX ali. Por quê? Principalmente se a gente tá falando de Nutra nos Estados Unidos, o reembolso é alto. E o reembolso machuca se você é produtor, tá? Se você é afiliado, você não sofre com isso. Mas se você é produtor, isso machuca muito. E como as garantias são altas, de 90, 180 dias, às vezes você tá escalando agora e você vai perceber isso só daqui 3 meses, mano. Subiu o reembolso pra caramba, você tem um prejuízo do nada. Isso pode muito acontecer. E às vezes, um cara dentro da sua empresa, mandando um e-mail, fazendo um atendimento mínimo, respondendo e-mail. Às vezes os e-mails nem são respondidos. Às vezes o cliente ele só pede reembolso porque ele mandou um e-mail tirando uma dúvida básica e você não respondeu. Tem alguém fazendo esse Customer Experience para principalmente diminuir sua taxa de reembolso. Isso é muito importante. E claro, você pode fazer... se o cara tiver preguiça de ficar digitando, cara, você pega o ChatGPT, treina um agente, mano, já era. Totalmente possível fazer um agente de AI para responder e-mail, WhatsApp, o que for. Totalmente possível. Muito top, Muito bom, velho. inclusive. E até a parte de call center também, né? A HelpGrid, você delega essa parte aí pra Sim. eles também. Eu vejo que é importante. Ou você contrata uma pessoa pra fazer isso também. Exato. Eu acho muito bom. E agora, nossa última cartinha. Mas antes, já deixou seu like? Tá gostando desse episódio? Tá aprendendo bastante? Eu imagino assim, se eu tô aprendendo, já são mais de 150 episódios em 4 anos. Essa é a nossa 4ª temporada. Desde os 19 anos eu tô gravando podcast. Se eu sempre tô aprendendo, eu imagino que você de casa também tá. Então deixa nos comentários o que você tá achando e principalmente já deixa o teu like e salva essa playlist se você tá pelo Spotify. Agora, eu imagino que o Diogão vai adorar esse tema e principalmente você também vai gostar porque o cara tá batendo tanto nessa tecla que até eu tô com vontade de rodar. Nosso tema é TikTok. Tema bom. Cara, o TikTok, eu tenho certeza, né? Se vocês forem olhar em números, ele passou a meta já, ele passou todas as redes sociais, ele é a rede social hoje mais valiosa que tem, tá? Então, o que eles estão fazendo de revolução é bizarro, tá? Não é à toa a preocupação do governo americano, porque literalmente hoje, o TikTok, ele criou um novo mundo, mano. As pessoas pesquisam mais pelo TikTok do que o Google. Exato. É muito louco isso. Quero ir no restaurante, top 5 restaurantes da cidade de São Paulo, no TikTok. Então, o TikTok, gente, ele não é uma rede social, ele não é uma ferramenta de busca, ele não é uma fonte de tráfego, ele é tudo. E agora ele é até a loja. Ele tá dominando tudo. Então, além disso, ele também domina. Vamos lá. Se você tem a capacidade de ter um terço da população mundial dentro de uma plataforma sua, sabe do que você tem poder? Você tem poder de criar hábito de consumo. Você tem poder de manipulação de massa. Se ele escolhe um determinado tipo de tema, escolhe aquele tema e bota pra viralizar, aquilo ali se torna consciência da população. Entende o poder disso? Ele consegue fazer uma rebelião. Uma rebelião. Ele consegue mudar a ideologia de um país. Muda leis, muda cultura. Exato. Entende? Então, eu não olharia pro TikTok apenas como uma boa ferramenta de tráfego pro seu negócio ou pra uma rede social pra você usar, pra crescer seu branding pessoal. Ele é tudo. Pra mim, quem não estiver olhando pra TikTok em qualquer aspecto que seja, você tá pra trás. É igual não olhar pra AI. São duas coisas que certamente vão crescendo daqui pra frente. Inteligência artificial e TikTok, mano. Se você combina os dois, então, que é o que eu ensino pros meus alunos, perfeito. Perfeito. É usar a inteligência artificial pra viralizar no TikTok e fazer dinheiro com isso. Então, eu acho que olhar pro TikTok como uma ferramenta de negócio em vários aspectos é primordial daqui pra frente, assim.
E eu vejo que até essa parte que você falou sobre o TikTok, cara, o brasileiro em si consome muito TikTok, só que o brasileiro consome muito, tipo, muita besteira. Eu vejo que a grande massa consome mais besteira e conteúdo viral. Só que o conteúdo viral é o topo do funil. Depois essa pessoa vai começar a pesquisar, começa a entrar na rotina dela, até virar o que o Instagram virou, da pessoa tá abrindo o aplicativo sem nem saber por que ela tá Nem sabe abrindo. por quê. Vira um automático. Uhum. A dopamina dela só é disparada quando ela abre aquele Abre. aplicativo. É. Tipo, vou bizarro, vou cara. pegar o celular aqui pra responder fulano. Aí tu abre, entra Então, no quando você vai ver, você tá no TikTok. Caralho. O que eu ia fazer mesmo? Tem que responder fulano. É bizarro. Cara, isso Bizarro. é assustador. muito, cara. Assustador. Pra saúde da população, acho que vai ser bem ruim. E eu vejo que até como a parte de que você estava falando no off aqui, claro que o pessoal não chegou a acompanhar, mas estava falando sobre o empresário sempre estar em movimento. Você sempre não tá, tipo, confortável e tá com aquele aspecto, pô, a água tá batendo na bunda, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que você faz para você sempre estar em constante movimento, em constante evolução, até falando como empresário, querendo ou não, você tá num período assim de se tornar um empresário que é um período curto, né? 2023, 2024, 2025, né? Então, como que você lida com essa parte, até pela idade que você tem, e o que você faz para você sempre estar na constante evolução? Perfeito. Cara, eu acho que o principal, existem alguns pontos assim a serem tocados, mas principalmente entender o que é o dinheiro, entendeu? Entenda o dinheiro. Primeiro, não viva em base dele. Não ame o dinheiro. Amar somente a Deus. O dinheiro, ele é só uma ferramenta, ele é um meio. Não se espante com coisas. Então, tipo assim, eu vejo gente que idolatra, endeusa muito conquistas materiais. Entra numa Ferrari e caramba, vê uma Ferrari, nossa, é uma Ferrari. Não, mano, é um carro, velho. Se você olha pra uma parada com distância, aquilo não vai ser seu nunca. Se você olha pra uma Ferrari e fala, meu Deus, é uma Ferrari. Sabe quando você vai ter uma Ferrari? Nunca. Porque um cara que tem uma Ferrari, ele não olha assim. Ele olha pra Ferrari dele, é um carro pra ele. Então já seja esse cara. Primeiro é essa perspectiva de dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente cria esse distanciamento e muita gente se acomoda com pouco dinheiro. Ou com dinheiro razoável, ok, assim. Sabe? Tipo assim, eu tava conversando aqui, né? Tem gente que escala 300 mil no mês, saca pra conta, sei lá, 20 mil por mês, e vem no interior e tá bem, tá feliz, tá tranquilo. Só que se você continuar nisso, a real é, quem tá parado, não é que tá parado, você tá regredindo. Porque o mundo tá evoluindo. Se você está parado, você está regredindo. E qual que é a melhor maneira de você não cair nesse conforto? É você estar sempre com a água na bunda. Então você tem que estar sempre com a perspectiva de que se você parar, ferrou, velho. Essa é a real. Se eu parar hoje, ferrou. Ferrou. De conta pra pagar, de responsabilidades de famílias que a gente paga o salário. Fazer ou fazer, mano. É fazer ou fazer. E aí, mas ficou confortável. Então mude o seu ponto de referência. Mude o seu referencial. Então eu tava conversando aqui, né? Esse ano minha pretensão maior é morar fora. Por quê? Toda a minha economia, do que eu ganho, do que eu recebo, é em dólar. Mas também do que eu gasto. Então eu vou num restaurante aqui no Brasil de R$1.500, é 200 e poucos dólares. Não afeta tanto assim. E aí, para de doer. Para de bater água na bunda. Então qual que é o jeito? Você tá falando que você é muito rico? Não, eu não sou muito rico. Porque se eu for pra Europa, isso não é nada. Entendeu? Tipo, lá na Europa, eu sou pobre, pô. Pobre não, né? Mas eu sou um classe média na Europa. Dependendo da moeda. Então, tipo assim, tem que estar sempre, constantemente, buscando alguma coisa pra te gerar desconforto. E você tem que estar no movimento. O empresário, e isso eu vejo que muita gente do digital não faz também, o pessoal tem muito essa visão de ficar no digital. Então é o escritóriozinho, ele na caverna, beleza, pra você faturar seus primeiros milhões é legal. Depois, mano, você tem que ter visão do mundo. Você tem que sentar, às vezes, por exemplo, eu vou fazer cursos agora de gestão empresarial, que o cara do meu lado, ele é dono de um abatedouro de frango. Mas é um mercado totalmente diferente. Beleza, mano, mas o cara tem 65 anos, o cara controla 3 mil funcionários. Dependendo da pergunta que você faz pra ele, você muda a sua visão de empresário pro resto da sua vida. Você dá um salto. Uma mão... Eu tenho uma frase que eu costumo falar que é assim. O seu próximo nível pode estar na próxima mão que você vai apertar. É sempre alguém que te puxa. Você nunca chega lá. Alguém te puxa. É alguém que você conhece. Pra eu deixar de ser... Pra eu me tornar copy, eu conhecia o Filemon, o Diogo, o Derek. Aprendi copy. Ganhei meu primeiro dinheiro.
Pra eu ir pro mercado de afiliação nos Estados Unidos, eu tive que conhecer o bife e aprender o modelo. Pra eu virar produtor, eu tive que ter alguns outros contatos. Pra eu fazer tudo que eu faço hoje, os 100 milhões de reais por mês, é por causa dos contatos que eu tenho. Networking, reciprocidade. Às vezes você indicou alguma pessoa tal, e aí depois essa pessoa vai lá e te ajuda. Exato. E é uma via de mão É dupla. uma via de mão dupla. Só que você sentado na tua caverna, irmão, você não vai encontrar essas pessoas. Você não vai chegar numa DM no Instagram e vai trocar uma ideia com esse cara. Tá ligado? Então eu frequento vários lugares. E por exemplo, o próximo movimento que eu tô fazendo, eu tô saindo de Floripa. Porque Floripa, a vida é muito boa lá. É muito tranquilo. Cara, é praia, é todo mundo numa vibe muito, tipo assim, curtir a vida, ficar de boa. Eu moro Diminui tua frequência, eu né? moro numa cobertura de frente pro mar, mano. Pra eu ficar ali é muito gostoso. Mas e aí, qual que é o próximo desafio? Pra eu querer trabalhar mais? Pra eu voltar pro trampo pesado? Mano, eu vou vir pra São Paulo. Aqui, eu tô em São Paulo, vim fazer a cirurgia do ombro. Eu tô desde o dia... Sei lá, faz uma semana e pouco. 2 semanas, assim, no máximo. Cara, nessas últimas 2 semanas, o que eu fui de jantar pra negócios, o que eu fui conhecer gente que não é do meu mercado, que quis me conhecer por causa de podcast lá do VTurb. O cara me chama, pô, tá em São Paulo? Tô, vamos marcar um negócio? Vamos. Pô, tá em São Paulo? Tô, vim aqui gravar o podcast. Aí depois tem evento, tem um monte de coisa. Você precisa estar nesse movimento. Você precisa buscar aonde você vai crescer mais. E você precisa ir atrás do desconforto. Cria um boleto pra pagar, mano. Tá ligado? Compra um carro melhor, muda de casa, viaja, faz uma viagem top. Porque aí tu chega lá fora, aí, que nem eu tava falando pra ele, né? Morar em Dubai foi uma virada de chave pra mim. Morar em Dubai. E aí, na época eu achava 200 mil reais muito. Aí eu vejo um cara lá com 10 garrafas de Dom Perron e ele gastou 200 mil reais ali, no jantar dele. Você fala, caralho, peraí. Então, às vezes, você só precisa mudar o seu referencial. Só o seu ponto de vista. Mas pra isso, você tem que estar em constante movimento. Ficar na sua caverninha e ficar no seu confortinho ali, não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Você precisa arranjar problema, mano. Empresário é solucionador de problemas. Você tem que criar o problema pra solucionar. Eu vejo empresário que tem medo de pegar empréstimo. Entendeu? Então, tipo, Você tá não de pegar entendo, tá empréstimo, ligado? Você está afirmando uma coisa. Não sei fazer dinheiro. Exato. Porque se você fala que você sabe fazer dinheiro, Qualquer dinheiro que você recebe, você vai pagar um empréstimo, pô. Exato. Entendeu? Se você não aguenta pagar um empréstimo, não aguenta pagar um financiamento de um apartamento, de uma casa, de alguma coisa, você tá falando pra si mesmo assim, não tenho certeza da minha habilidade como empresário. Porque empresário faz dinheiro, é isso que a gente faz. Exato. A gente cria dinheiro, mano. Entendeu? Só que pra isso você tem que estar... E, cara, eu acho que a maior virada de chave, você vê que louco. Talvez eu tenho alguns familiares que sempre assistem o podcast, e um específico é o meu tio. Ele me deu a primeira oportunidade de trabalho dia 2 de julho de 2018. Meu primeiro emprego com 16 anos, ia pro Brás, 6 da manhã lá, me fudia, eu estudava de noite e tal, tava no terceiro colegial, segundo colegial, terceiro ali. Mudei minha vida inteira pra trabalhar e estudar. É o que eu queria fazer com 16 anos, ter a vida diferente de todo mundo. Uhum. E ele me falou uma coisa num churrasco de domingo, assim. Você só vai mudar de vida quando você começar a valorizar as pequenas coisas e pessoas que poucas pessoas valorizam. Por exemplo, final de ano, cara, compra um panetone, vai numa loja, o pessoal que sempre te trata bem, leva um panetone, seja uma pessoa que é tratada diferente. Você vai conseguindo pequenos benefícios, pequenos acessos. Pô, chega num cara que é o empresário de uma loja X que te trata bem, leva um presente pra ele, aleatório. Aquele cara vai querer conhecer mais sobre você, vai fazer um network, vai construir uma relação com você e vai abrir mais portas. Uhum. Então, você sendo educado, você dando sempre algum benefício sem a pessoa esperar, cara, você uma hora vai acabar colhendo frutos disso. Faço bem genuinamente. que uma hora- Exato. E aí, cara, no nosso ramo, no digital, por que não, mano? Bom, vou te pagar um jantar, vamos conversar, vamos fazer uma parada e tal. Mano, você vai gerando um gatilho de reciprocidade e vai construindo de forma não só a tua bagagem, mas também o network e a percepção sobre você. Uhum. Porque o boca a boca sempre vai ser o tráfego mais forte que existe. Sempre, O boca a boca. sempre. E, cara, pra gente pegar nessa parte final do podcast, quem que você poderia agradecer, principalmente até, você comentou da tua mãe também, que te apoiou bastante na época do exército ali, e quem que são as pessoas que você pode agradecer, teus sócios, quem te apoia até hoje, quem te apoiou lá no início, o que você pode falar pra essas pessoas que estão assistindo você agora, olhando nos olhos delas que estão aqui em casa? O que você pode dizer pra elas nesse exato momento? Cara, deixa eu ver. Tem muitas pessoas que eu sou muito grato, né? Mas principalmente a minha mãe. Muito pelo apoio, mas principalmente pelo exemplo. A minha mãe veio da roça, entende? Tipo, pô, não vou ficar aqui fazendo vitimismo, coisa do tipo. Mas o exemplo da minha mãe, do que eu já vi ela fazendo, do que eu já vi minha mãe subir em poste pra poder amarrar placa pra vender imóvel, sabe? Tipo assim, do que eu já vi minha mãe
com conta na geladeira, contando moeda pra poder pagar um colégio pra mim. Esse exemplo, tipo assim, qualquer coisa que eu faça de trabalho, que eu vire noite fazendo, não tem como, assim, equiparar com uma coisa dessa, sabe? Então, minha mãe é com certeza, assim, meu maior referencial de tudo, né? Meus sócios, por ter me dado uma oportunidade quando, financeiramente falando, eu não era o cara de maior resultado. Eles viram potencial em mim como pessoa, entende? E hoje eu sou muito grato, porque tem uma frase, não só meus sócios, mas a minha empresa inteira. Tem uma frase que a gente fala muito na empresa, que nós somos amigos fazendo dinheiro. Você entra no nosso escritório, velho, é geral trocando ideia, é risada, sabe? A gente realmente ama estar ali. Então eu agradeço de poder fazer parte por isso e falando igual, acho que é o Snoop Dogg, né, que ele falou, eu também agradeço muito a mim, velho. Eu agradeço muito a mim, porque eu sei o esforço que eu fiz, velho. E principalmente, eu sei as tomadas de coragem que eu tive que ter que poucas pessoas teriam. De abrir mão de um salário, de correr atrás, de botar as caras a tapa. Tem uma frase que eu falei pros meus alunos essa semana, que é tipo assim, porra, você não tem que ter medo das coisas. Porque é real, mano, posso te falar? Você vai morrer, velho. Entendeu? Eu aprendi isso muito cedo. Com 8 anos de idade, eu perdi minha irmã e ela tinha 10 anos. Então, tipo assim, cara, eu posso sair agora desse podcast ali, pegar o Uber e bater o carro e morrer, velho. Por que você vai ter medo de fazer as coisas? Então, essa característica minha, eu tenho que me agradecer sempre, de eu poder botar a cara, de eu querer fazer as coisas acontecerem, de eu querer ser uma pessoa boa, de ter corrido atrás. Isso não é prepotência, tá, gente? Isso é realmente uma gratidão que eu tenho comigo pelo que eu fiz, entendeu? E pelas pessoas que apareceram pra mim. E, obviamente, agradecer a Deus, principalmente, muito pelas pessoas que ele colocou na minha vida. Eu não sei explicar por quê ou como, mas de alguma forma eu sou muito abençoado com as pessoas que aparecem na minha vida, sabe? Tipo, em todas as minhas etapas. Quando eu estava no meu colégio do fundamental, quando eu fui pro colegial, quando eu fui pro exército, quando eu entrei pro digital, eu sempre fui cercado de pessoas muito boas, muito incríveis. Eu não tenho uma pessoa na minha vida que é meu inimigo, sabe? Então, tipo assim, isso, não sei, pra mim é uma bênção real, assim. Eu não sei porque Deus acredita que eu mereço isso, mas ele coloca essas pessoas na minha vida, assim. Então, é isso que eu tenho pra agradecer. Cara, e simplesmente espetacular. E até falando como empresa, quer dizer, fora da empresa Kart Panda, assim, fora do PandaCast, falando como pessoa. Cara, eu acredito que nesses 4 anos tá sendo um dos episódios que mais me impactou. Tanto em relação a conteúdo, tua história, a pessoa que você transpareceu a ser aqui. E, cara, queria te agradecer de coração, mano, pela tua presença, pelo tempo que você se dedicou pra vir até aqui, até por estar com a questão do braço aí, pós-cirúrgico. Então, cara, eu criei de fato uma admiração e um respeito por você. E eu creio que é uma das poucas coisas que as pessoas estão deixando de valorizar hoje, cara. O respeito e a admiração. Total. E hoje você provou pra mim e pra todos os meus inscritos, mais de 50 mil inscritos aí, tanto no Spotify, no YouTube, entre outros canais, que você é um dos caras que merece ter muito reconhecimento, muito respeito e admiração, cara. É um prazer ter tido você aqui nesse Prazer episódio. todo meu, cara. E pra todo mundo que quer te seguir, cara, qual que é o teu Instagram? Diogo Cobata, com K. K-O-B-A-T-A. @ Inclusive, vai estar na descrição, pessoal, aqui abaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E, Diogão, obrigado, cara, Obrigado, pela tua irmão. presença. Parabéns pelos teus resultados, que vocês faturem cada vez mais. Quero trazer o Bife aqui no podcast também, para poder passar a visão dele, da história dele, tudo que aconteceu e até para ele contar como que vocês foram virar sócios. Loucura. Então, vai ser muito legal estar trazendo essa galera do Nutra e trazer esse braço educacional para mais pessoas conhecerem esse mercado, aproveitarem disso e mudarem de vida também. Que no final das contas, o que a gente faz aqui no podcast não é falar sobre nichos, é sobre mudar a vida das pessoas e a percepção e trazer esse braço educacional sobre o que tá dando certo hoje para vender. Então, cara, obrigado por trazer isso pros meus inscritos e principalmente pelo teu tempo mais uma vez, mano. Eu que agradeço, irmão. Foi um prazer enorme estar aqui. Como a gente estava falando antes, né? Eu acho muito legal poder compartilhar a história, porque o mercado, as estratégias, você encontra, mas a visão de vida, a referência, às vezes um conselho, assim, é o que eu mais quero somar na vida das pessoas, sabe? Poder passar uma visão mesmo de vida, de pessoas, assim. Enfim, muito obrigado. E, cara, tamo junto demais, viu? Tamo junto. E, ó, pra você que tá em casa, tá treinando, tá fazendo uma viagem, tá indo pro trabalho, tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify,
não esquece de salvar essa playlist e principalmente comenta aqui abaixo o seu feedback sobre esse episódio. E olha, segue o Diogo lá, segue a gente também no Instagram e no TikTok, que é CartPandaBR. Se inscreve aqui no canal. Inclusive, se você tá pelo YouTube, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o teu comentário aqui abaixo, porque ajuda muito mais a gente e principalmente ao YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E aproveita e deixa o like também. Olha, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. O meu é felipegomes.eu e principalmente, se você quer tirar alguma dúvida comigo, pode me chamar no meu direct ou até mesmo manda no direct da Cartpanda que a gente vai ajudar você a não só faturar muito mais, como o meu propósito de vida aqui no podcast é fazer com que vocês lucrem muito mais, mudem de vida e venham aqui no podcast para contar a sua história, para a gente conseguir alcançar mais pessoas e mudar a vida de muito mais pessoas. Então, se você quer fazer parte de tudo isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem participar dos próximos episódios do PandaCast junto comigo. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.